De março até agora, eu fui de 23 para 67 mil. O faturamento é transitório. O grande ponto é quem a gente se torna ao decorrer do processo, como seres humanos, como profissionais, para conquistar esse tipo de resultado, para administrar as perdas e quem a gente se torna para poder também alcançar o próximo nível. A gente saltou de 179 mil seguidores para 387. Na primeira reunião eu já recebi 2, 3 informações que mudaram absolutamente tudo. Eu sempre digo que potencial não é potência. Você tem uma possibilidade de alcançar muita coisa, mas você precisa da trilha, do caminho, para que você consiga transformar essa possibilidade em realidade. 4 anos de digital, talvez eu tivesse viralizado aí, forçando uma barra, talvez umas 6, 7 vezes. Nos primeiros 3 meses eu viralizei mais de 10 vezes. O Cairo virou e falou assim, rapaziada, 1 reel por dia é o mínimo aceitável, 2 para ser competitivo, 4 por dia é alto rendimento. Alta performance é viralizar um vídeo a cada 20. Sabe qual é o problema? É que se tu posta menos de 2, 3, 4 por dia, quanto tempo tu vai demorar até viralizar um? Assim como a maioria das pessoas, cara, eu fui doutrinado desde pequeno a ser empregado. Eu era professor de crossfit na época, eu trabalhava em 2 boxes, naquela rotina de acordar às 5 da manhã e voltar às 9 horas da noite pra casa. Obviamente eu não tinha carro, então eu fazia o deslocamento todo de bicicleta. Com 2 meses de trabalho, eu já teve um dia que eu cheguei em casa e eu basicamente pensei, cara, vai ser só isso daqui? Tipo, vai ser isso daqui pra sempre. Aí a galera fala, tem que ter coragem pra aplicar, colocar dinheiro, não sei o que lá. Eu falei, cara, não é coragem. Pra mim, o medo é maior que a coragem. Eu tenho medo de continuar do jeito que eu tô. Eu tenho medo de continuar aqui o resto da vida trabalhando, limpando o banco, carregando o peso, das 7 da manhã às 11 da noite. Compra uma mentoria justamente pra cortar o caminho, tu fura a fila. A entrada na Webfit, ela foi exatamente isso. Eu queria comprar um atalho. O que as pessoas que têm sucesso mais rápido mais têm em comum é isso. Aquilo que todo mundo desconfia, você olha e fala assim, faz todo sentido. Pode ter um Marcos aqui que vai assistir esse episódio, vai estar pensando, nossa, cara, 67 mil por mês não é pra mim. Eu falo, cara, eu pensava a mesma coisa 5 anos atrás. Só que hoje, percebo que 67 é bem menos do que eu poderia estar ganhando. Explicar os vídeos e entender esse jogo do volume de vídeo. Isso foi o que te trouxe pra 67? Basicamente, você fixou isso, executou isso? Foi só isso. O tempo triplicou? Foi 6 meses. 6 meses triplicou? 6 meses e meio. Tá bom. Pra tudo dar certo no digital, regra número 1, teu ego fica lá do lado de fora. Tu não é um alecrim dourado, cara. No máximo, um cara shapeado com um pedaço de papel debaixo do braço. Então, se tu errar um vídeo, se o vídeo foi ruim, em 24 horas, ninguém lembra. Quanto mais tu erra, mais perto de acertar tu tá, né? Sabe quanto é que custa pra gravar um vídeo? Nada. O objetivo é tornar tudo leve e fácil. Só que antes de se tornar leve, ele fica pesado. Antes de se tornar fácil, ele fica difícil. E o que a gente faz para tornar leve e fácil? Organização e processo. Quem quer, faz. As mesmas 24 horas. Não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que quando a parada aperta, tu precisa fazer acontecer. Muitas vezes é doloroso, eu não quero, porque eu gosto de ficar em casa. Então, às vezes, cara, sair de casa pra gravar é uma dificuldade pra mim. Dói. Às vezes dói, cara. Às vezes eu não quero. Mas eu preciso, esse é meu trabalho, cara. Eu escolhi isso. Não importa o quanto eu tenha que trabalhar, mas aqui tá a liberdade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo de Escala. Estamos aqui com um convidado mais do que especial, mais um case, mais uma história de sucesso. Vou deixar ele contar por ele mesmo. Marcos Godinho, meu irmão, seja muito bem-vindo. Mas, antes eu preciso dar as honras aqui pro nosso quarentão. Olha essa beca, galera. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, né? O cara é... Ô, velho, um dia eu quero ser que nem você. Um dia. Quando chegar na sua idade. Falta quantos anos? Uns 8, 9? Falta muito tempo ainda. Muito tempo, né? A idade dele é secreta. Mas, Marcos, irmão, a gente sempre pergunta, velho. E aí? Quanto você faturou? De onde você saiu? Pra onde você saiu? O que fez você estar aqui nessa mesa? Beleza, vamos lá então. Cara, quando eu entrei na mentoria em março desse ano, né? E foi até engraçado, porque eu comprei a mentoria antes de fazer uma viagem de 30 dias, que eu ia ficar 30 dias na Europa, só dando rolê. Aí
É aquela coisa, né? A viagem acabou que eu não consegui trabalhar tanto quanto eu imaginei que poderia ter trabalhado. A gente acabou recuando um pouco no nosso faturamento. Fechamos o mês de fevereiro com algo girando em torno de 22 a 23 mil e meio. E eu já estava muito ansioso desde dezembro de 2024, com muitas dúvidas, muitas incertezas. Aí eu falei com a Larissa, né? Sensacional. E, cara, na primeira reunião eu já recebi cerca de duas, três informações que mudaram absolutamente tudo. E de lá pra cá, cara, de março até agora, a gente tá em outubro, eu fui de 23 para 67 mil. A gente saltou de 179 mil seguidores para 387. Brabo. Em 4 anos de digital, talvez eu tivesse viralizado aí, forçando uma barra, talvez umas 6, 7 vezes. Nos primeiros 3 meses eu viralizei mais de 10 vezes, né? É estratégia, né, cara? É estratégia. Óbvio que sempre vai ter uma cartilha pra tu seguir e tudo mais, mas tudo é feeling, é timing, e é tu acertar os formatos e, cara... Tu vai percebendo que nesse processo tu vai percebendo que as pessoas elas estão ali, elas estão prontas pra te contratar. Elas só não sabem quem tu é. Aí tu tem que aparecer e aí tu tem que fazer o negócio do jeito certo. Caraca. Então foi muito assustador no início. Essa é a verdade. Foi muito assustador. No primeiro é assustador e depois é um pouco do tipo, como é que eu demorei tanto, cara? Não é possível. Caraca, que massa, Como é que eu demorei tanto? Ó, e a gente sempre fala, né? Que não é sobre o número. É sobre o quê, Zanon? Sobre o quê, Ian? É sobre as vidas que nós salvamos todos os dias. Aquelas pessoas estão prontas para comprar de você porque elas estão precisando de alguém que ajude. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de vender, mas não sabe de outro lado tem outra pessoa precisando comprar de você. Você tem vergonha do quê? Você está usando tua profissão para salvar vidas. E é exatamente isso. As pessoas estão prontas, mas para isso você precisa sair, precisa aparecer para essa pessoa. Então é o nosso papel ali como influencer fazer acontecer. E é muito mais do que o número, mas sim os aprendizados que esse número trouxe pro Marcos atingir. Ou seja, chegar nesse tipo de resultado. Ou seja, quais foram as lições que a gente pode extrair disso aqui? Exatamente isso. E é isso que a gente vai falar aqui nesse episódio. Agora! Exatamente Ele tá isso. sem remédio, galera. Releva. Vamos pra prática, irmão. Antes da gente chegar especificamente nessa jornada do 22 para 67, eu acho que você teve uma jornada prévia que te forjou para poder aproveitar esse conhecimento que chegou para tua mão e transformar 22 em 67. Eu sempre digo que potencial não é potência. Você tem uma possibilidade de alcançar muita coisa, mas você precisa da trilha, do caminho, para que você consiga transformar essa possibilidade em realidade. E o que faz com que a gente possa fazer isso é o teu sistema de crença, no final do dia, né? É aquilo que como a tua cabeça funciona. Então, como foi o teu começo na internet? Como foi que você começou? Conta um pouco da tua história até tu chegar nesse 22 mil e depois a gente aprofunda nesse período que foi curto, né? Foram quantos meses? 6 meses? 6 meses. 6 meses e você, triplicou. Foi incrível, né? Triplicou mesmo. Triplicou. Então, assim, é um resultado incrível e eu acho que foi, obviamente, pelas coisas que tu aprendeu, mas também pelo que tu aprendeu antes para estar pronto para assimilar e executar isso da forma que você fez. Porque foi rápido. Então conta aí pra nós, velho. Vambora. Cara, vamos lá, meu. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer estar aqui, tendo essa oportunidade acima de tudo, porque eu queria começar, talvez, o meu relato falando, talvez, a coisa mais importante que eu vou falar hoje, no dia de hoje aqui, que eu sei que as pessoas olham os meus reels e olham os meus vídeos e às vezes acham até que eu sou uma espécie de pessoa especial. Cara, eu sou igualzinho ao brasileiro mais médio que existe. Cheio de medos, cheio de travas.
E assim como a maioria das pessoas, cara, eu fui doutrinado desde pequeno a ser empregado. Te forma, faz a faculdade, vai trabalhar para outras pessoas para ter o garantido, né? E foi seguindo essa cartilha que eu me formei em 2019, né? Fiz educação física, me formei, fui trabalhar, eu era professor de CrossFit na época, trabalhava em 2 box, naquela rotina bem agradável e pouco insalubre de acordar às 5 da manhã e voltar às 9 horas da noite para casa. Obviamente eu não tinha carro, então eu fazia o deslocamento todo de bicicleta, e é a vida. E de bicicleta às 5 da manhã no Rio Grande do Sul no inverno é bem complicado. Caraca, é doido, hein, mano? E aí chegou um determinado momento, cara, que eu comecei a ficar um pouco infeliz com a vida que eu levava. Eu percebia como as coisas, elas estavam... E não demorou muito, com 2 meses de trabalho, teve um dia que eu cheguei em casa e eu basicamente pensei, acho que é algo que todo mundo já deve ter pensado em algum momento da vida. Tu para e pensa assim, mas pera, vai ser só isso daqui? Tipo, vai ser isso daqui pra sempre. Não vai ter mais nada disso. E a partir disso eu comecei a conversar com alguns outros amigos meus, um em especial, que é o Felipe Pacheco até, um alô pra ele, que já trabalhava com internet, a gente começou a conversar e ele começou a me instigar do por que não ter um negócio como o meu, né? E eu muito bem doutrinado pela escola do ensino médio, ensino fundamental, muito resistente à ideia, né? Não conseguia acreditar que aquilo fosse possível para mim. Até que estourou a pandemia, né? Ela veio e os meus antigos patrões, muito obrigado para eles, inclusive, porque eles, já que fechou o box e a gente tinha que trabalhar de casa, eles incentivaram a gente a gravar vídeos para os alunos, para entreter os alunos e tudo mais e tal. E eu comecei a pegar gosto com aquele negócio de gravar vídeo, porque era uma maneira de fazer a minha própria arte, porque antes eu tinha que trabalhar segundo as ordens deles. Os vídeos eu fazia do jeito que saía da minha cabeça. Eu comecei a fazer aquilo, eu gostei daquele negócio de autonomia, de fazer as coisas do meu jeito. E aí, depois de 4, 5 vídeos que eu gravei pra galera, mandei no grupo, todo mundo tava gostando, eu pensei, mas peraí, por que eu não posso fazer isso pra mim? Em vez de fazer pro box, eu faço pra mim, né? E aí a gente voltou às atividades normais depois do primeiro lockdown em 2020. E eu não aguentei mais muito tempo ali, eu percebi que aquilo ali não era pra mim, eu não podia continuar daquele jeito. Saí, dei all-in na internet. E aí começou a minha jornada em 2020, né? E eu percebi logo de início que muitas pessoas que eu tinha impactado durante a minha vida no presencial, elas gostariam muito mais de comprar de mim, se conectar comigo, do que se conectar com uma marca, com uma academia, com um box de CrossFit. E eles começaram a me procurar. E foi ali que eu comecei, com aquela coisa bem simples, assim, te faço uma ficha de treino aqui e tudo mais e tal. Até que com o tempo, né, nos primeiros meses eu fui sistematizando as coisas, fui percebendo como é que eu podia fazer aquilo virar um processo, né, um processo com início, meio e fim, renovação, início, meio e fim, pra gente conseguir dar continuidade a um bom trabalho. Fui melhorando os meus processos conforme o tempo foi passando. E aí acelerando, né, de 2020 até 2023, que foi quando aconteceu o grande despertar, que foi quando eu viralizei o meu primeiro vídeo. Eu viralizei e foi uma loucura. Eu fui de 2.500 seguidores para 40 mil em um mês. Nunca tinha acontecido. O que tá acontecendo? Não entendia, né? E aí foi nessa época que eu consegui bater os meus primeiros 10 mil, 12 mil, uma coisa assim. Só que eu tinha uma mentalidade muito rígida dos meus tempos de faculdade. Cara, muito técnico, muito pouco comunicativo. Eu não conseguia chegar nas pessoas de uma maneira mais clara. E foi aí que eu comecei a... Como é que eu posso tornar o processo mais simples para as pessoas entenderem e muito mais acessível também? E foi aí que eu comecei a modificar algumas coisas. E aí, saltando depois, de novo, foi um acontecimento que rolou
em maio de 2024, que foi um dia que um cara que eu ensinei a fazer consultoria online, ele postou nos stories dele que ele tava agradecendo que ele tinha chegado pela primeira vez em 100 alunos ativos na consultoria dele. E eu não conseguia passar de 30. E eu pensei, não, mas peraí, cara, eu ensinei esse cara a fazer esse negócio. O que tá acontecendo aqui? Eu fui falar com ele. E eu lembro muito bem disso, porque foi uma conversa que durou 3 horas por WhatsApp. E aquilo ali mudou tudo. Eu não conseguia passar de 12 mil reais. E ele me falou umas coisas e eu fiquei... Cara, que loucura, cara. Que loucura. Na mesma hora... enquanto eu falava com ele, eu tava atendendo outras pessoas no meu comercial, que sou eu mesmo que faço. E dali eu... Cara, cortei o meu ticket pela metade. Facilitei em termos de pagamento. Fechei 4 contratos enquanto falava com ele. Só por causa disso. E aí eu... Peraí, é aqui. É isso daqui. E aí a gente salta de 2023 para 2024, de 2024 para 2025, porque contratar a mentoria, ela foi o quê? Ela foi a minha percepção ao longo desses anos de que toda vez que eu conversava com alguém que fazia algo parecido com o que eu fazia, não é que essa pessoa, ela sabia, ela era o Flávio Augusto das consultorias, mas essa pessoa podia me dar alguma coisa. Só que todas as pessoas que eu conversava é um tiro no escuro. A pessoa pode me dar alguma informação que nem esse cara me deu, me destravou, e por causa dele eu fui de 12 para 25 mil de faturamento em questão de 9 meses, 1 ano. Como pode ser uma pessoa que não sabe nada e ela vai mais absorver de mim do que eu dela. E tu compra uma mentoria justamente para cortar o caminho, tu fura a fila. Porque tu abre uma porta e entra numa sala que só tem gente que sabe alguma coisa, tem alguma coisa para te entregar. Essas pessoas, elas têm alguma coisa, um lugar seleto, especial para te fazer crescer, né? E a entrada na WebFit, ela foi exatamente isso. Eu queria comprar um atalho. Eu precisava comprar um atalho, porque eu tava já... sem essa vontade de esperar mais 6 meses até aparecer a próxima pessoa que ia me destravar, que ia me dar o clique. Porque, primeiro teve o cara lá que me fez entrar na internet, que me fazia migrar do presencial pro digital. Aí depois teve outras pessoas no meio do caminho com influências menores. E aí depois teve esse cara em 2024 que explodiu tudo. Eu acho que tem algumas lições aqui da tua história que é muito legal de trazer pra galera, que é o seguinte, né? Primeiro de tudo, tu teve que acreditar. E eu acho que o que as pessoas que têm sucesso mais rápido mais têm em comum é isso. Aquilo que todo mundo desconfia, você olha e fala assim, faz todo sentido. Enquanto a maioria das pessoas olha e fala, não. O cético é burro no final do dia. Não, mas você precisa de fé. Mas é que aí que tá, tu diz, tu acreditou. Não. Não. Eu tive que ser convencido por muito. Não, sim. Até chegar lá, nossa. Claro, mas eu digo assim, você acreditou pra fazer. Você foi convencido, mas você acreditou pra fazer. O acreditar, mesmo que seja desconfiando, do tipo, vou pagar pra ver, ele é um acreditar. Tu concorda? É um passo de fé. Total. Esse passo de fé, quanto mais rápido ele acontece, mais bem sucedido tu te torna em menos tempo. Porque 99% das pessoas ou mais, elas não acreditam. Tem gente até hoje, se você entra num Uber aleatório, nada contra Uber, mas eu acho que é a situação mais cotidiana que existe no sentido de falar com o brasileiro que está vivendo a vida tradicional, seja do ser autônomo, seja do cara CLT. Se tu conversa, sei lá, com alguém de um restaurante, um garçom, que pode ser CLT, ou se você conversa com Uber. Ainda tem gente que pergunta, mas esse negócio de internet é de verdade mesmo? Até hoje, eu não precisei de 2 palavras para acreditar. Falaram assim para mim, tem um tal de... Na época era o Guto. Tem um tal de Guto Galamba aí, personal, que tá ganhando 40 conto no mês. Eu falei, pois pronto. Vou atrás desses 40.
Eu só precisei disso. Você demorou um pouco mais, mas no final você acreditou. Então esse é um primeiro ponto. Pra ter uma ideia, esse meu amigo, o que me convenceu a sair do presencial e ir pro digital, ele me convenceu, claro, a gente foi conversando por muito tempo, mas eu lembro até hoje do dia que ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, meu irmão, tu tá viajando, cara. Tu tem ideia que mês passado teve um cara, no meio da pandemia, que fez 1 milhão vendendo curso de como tocar o ukulele? Aí eu, não pode. Eu não sabia nem o que é. Eu não sabia nem o que era o ukulele. Ele me falou aquele violãozinho, tá ligado? Aí eu falei, não pode. Não pode. 1 milha pra tocar um mini violão. Ele falou, o cara fez isso daí. Tem o outro lá que tá fazendo 1 milhão também, como criar galinhas. Curso da Hotmart, cara. E eu falei, como assim, cara? Que loucura, meu. É 220 milhões de habitantes, minha gente. A galera fala, né? Tem que ter coragem pra aplicar, colocar dinheiro, não sei o que lá. Eu falei, cara, não é coragem. Pra mim, o medo é maior que a coragem. Eu tenho medo de continuar do jeito que eu tô. Eu tenho medo de continuar aqui o resto da vida trabalhando, limpando o banco, carregando o peso das 7 da manhã às 11 da noite e continuar como eu tô. Será o que te moveu? Foi o medo de continuar assim do mesmo jeito. Então eu prefiro pagar, arriscar, fazer dar certo do que continuar assim pro resto da vida. Aí vem aquela coisa, ó, não é querer fazer frase de coach, tá? Mas qual o medo que tu quer? Porque o medo que eu tinha era de perder o garantido. Eu tinha medo de continuar com esse garantido eu tinha medo da vida. Porque aí a gente vai parafrasear. Eu não sei quem é que disse isso, mas essa é a melhor frase do mundo. As 3 drogas que mais viciam um homem é heroína, carboidratos e um salário. É isso aí. E eu tinha o salário, né, cara? Pô, é a garantida. É pouco, mas é o garantido do final do mês. Sim. Só que, cara, aí foi assim, eu cheguei no meu limite E aí sabe o que é o mais louco, ainda nesse ponto? Que é o seguinte... As pessoas não dimensionam a nível numérico. Eu sempre digo que existe o subjetivo e existe o objetivo. O problema é que as pessoas querem tomar decisões objetivas baseado no subjetivo. Exemplo, garantido é pouco, mas é certo. Isso é subjetivo. Isso não é real. Se a empresa quebra, acabou garantido. Não tem isso. É só uma percepção. Concorda? Mas vamos fazer uma matemática? Tem 220 milhões de habitantes no Brasil. 222, segundo a última atualização. Para quantas pessoas eu preciso vender para ganhar o meu salário? Você ganhava quanto na época? 3.600. 3.600 reais. No ticket médio de 697, que é o teu plano mais barato. Meu irmão, é 5 vendas. É 5 vendinhas, pai. Bah. E assim... Vai, meio dia de trabalho. É uma loucura. É uma loucura. Ficando em casa, gravando vídeo. Eu mesmo edito. Tchê! E ainda não me drena energia. Tu tá maluco, o cara faltar. Eu vou dar aula e o cara faltar. Tu tá entendendo? Eu acordei às 5 horas da manhã pra tu não aparecer. E ainda querer reposição. Olha lá o Enzo, olha lá, quase chorou agora. Meu Deus, cara! É loucura, cara. Não, e aí o que eu digo, quando eu comecei, quando eu comecei a produzir conteúdo, nossa. Ó, eu não sei se isso ainda funciona hoje em dia, porque eu não faço mais. O que eu fazia? Eu já vou dar um spoiler aqui, ó, quando eu comecei. E eu peguei isso num vídeo... Eu posso falar nomes aqui? Não sei. Eu peguei um vídeo de uma aula, uma das poucas aulas free do Pedro Sobral, que tinha no canal dele. Ele ensinava como é que fazia. Fazia o seguinte, ó. Tu vai gravar um vídeo, tu vai produzir um conteúdo maneiro. Tu não tem dinheiro pra tráfego, não tem problema. Tu vai fazer o teu próprio tráfego. O que eu fazia? Eu entrava no perfil de box de CrossFit, qualquer um, do Brasil inteiro. Aí eu ia nos seguidores, não nos que ele seguia, em quem seguia aquele box. Eu ia, e aí, nossa, eu pegava os alunos, os seguidores que praticavam CrossFit com os piores movimentos. Aí eu entrava no direct da pessoa e falava assim: oi, fulano de tal, como é que tá a tranquilidade? Cara, acabei de gravar esse vídeo aqui, esse conteúdo, e eu acho que ele pode te ajudar, porque eu vi que tu gosta de CrossFit, eu vi que teu toast bar, talvez ele esteja com um pequeno probleminha. Eu acho que esse vídeo vai te ajudar bastante. Depois que tu assistir ele, me dá um retorno aqui pra eu saber o que tu achou, tá bem? Beijão. Fazia isso 10 por dia.
Eu mandava 300 desses por mês. Esse era o meu tráfego. Irmão, quem quer, faz. As mesmas 24 horas. Não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que, cara, quando a parada aperta, tu precisa fazer acontecer, cara. E aí eu me expunha. Eu me expunha desse jeito. Pegava pra 10 pessoas. Tem gente que até hoje nunca me respondeu. Teve muita gente que me respondeu, não virou meu cliente. E teve muita gente que me respondeu. Eu engrenei a conversa, consegui vender, virou meu aluno e assim foi. Só precisava de 5. Mas... mas aí... Não, o que eu quero dizer é... Quantas foi preciso fazer pra fazer 5 vendas? Pra fazer 5 vendas? Provavelmente menos que isso. Cara, eu empatei o salário dos meus 2 empregos que eu tinha em questão de 2 meses e meio. Com 4 meses eu já tava ganhando 4 mil. Pô, pra mim já era tipo assim, nossa, tô rico. Perto do que eu tava antes, trabalhando de casa, tá ligado? Fico com o meu cachorro o dia inteiro. Então, assim, cara, é surreal. Foi surreal, cara, foi surreal. Naquele momento, juro, e agora assim, não é querer romantizar isso, porque é uma situação psicologicamente de muita pressão, porque se tu perder, tu perdeu, tá ligado? Não tem garantias. Mas naquela época, foi sentado no meu sofá de cueca e camiseta quando caiu o último Pix e eu bati a mesma quantidade de dinheiro que eu tava ganhando com aqueles dos meus 2 empregos antigos, trabalhando de casa, gravando vídeo pro Instagram, que era tudo de graça. Eu olhei e eu pensei, cara, nunca mais vou passar fome na minha vida, meu. Tá garantido, é isso daqui. Não importa o quanto eu tenha que trabalhar, mas aqui tá a liberdade. Tá a minha liberdade. Pode. Não sei se eu vou ficar rico, na época eu pensei. Mas, cara, nunca mais eu vou passar necessidade. Nunca mais eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Nunca, apesar eu faço isso porque eu gosto, né? Eu acabei não sem trabalhar. Mas não pros outros. Diferente, mas não pros outros, tá ligado? Tu faz você. porque tu quer. E pra você, né? Pra ti, sabe? Porque tu vê que quando tu é aquela coisa, tu tá sempre construindo algum sonho. Ou é o teu ou é o dos outros. Ou pode ser os dois. É possível. Quando o sonho do outro alimenta o teu. Possível também. Ainda é possível. Mas é improvável quando a gente fala de personal e nutri de forma geral. Porque o colaborador da academia, o plano de carreira master dele é virar gerente. Sim. E olhe lá. É onde ele vai ter mais tempo trabalhando lá e menos tempo de personal. Então, se ele virar gerente, ele ganha menos dinheiro. Ganha menos dinheiro, exato. E isso pra mim era muito... Pra mim, Marcos, era muito importante ter essa autonomia, porque eu entrei pra faculdade por uma razão. Eu via as pessoas... Porque eu já fazia faculdade na época. Inclusive, eu sou formado em economia, além de educação física. Quando eu tava na faculdade de economia e eu treinava lá e tudo mais, eu resolvi, não, vou fazer educação física, tu sabe por quê? Porque eu não gosto da maneira como todo mundo tá, como os profissionais da minha área trabalham. Não é uma crítica a eles, mas eu não gostava da maneira como as pessoas faziam Estilo as de coisas. vida, se fala... Não, como o trabalho era feito. O estilo de vida, eu realmente não me importava. Ganhar muito, ganhar pouco. Eu só queria... Eu gosto tanto de musculação. É uma coisa que faz parte da minha vida. Eu faço isso há 19 anos, gente. Pelo amor de Deus. Eu não consigo não fazer isso. Então, eu via da maneira como as pessoas tratavam a musculação e eu pensava, cara, eu tenho que fazer diferente, cara. Eu preciso fazer diferente. Não dá. Não dá. E aí, quando eu comecei a trabalhar, veja bem, eu passei 4 anos e meio na faculdade justamente para seguir as diretrizes de uma outra pessoa que eu nem admirava, que eu nem concordava com o que eles estavam fazendo. Aí eu pensei, meu Deus, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Eu fui pra faculdade justamente para não fazer isso. Aí eu disse, tá, não, pera. Aí agora, pelo menos, eu faço todas as coisas do jeito que eu acho que tem que ser feito. Né? E eu tenho... e aí a gente vai entrar depois em questão de modelo de negócio e tudo mais. O meu modelo de negócio, ele não é o mais escalável do mundo. E eu estou muito ciente disso. Sempre estive. E eu tô muito de boas com isso. Porque
Eu costumo dizer que o meu modelo de negócio ele é mais manufaturado do que industrial, né? Artesanal. Artesão, é um artesão. Você é um Artesão da musculação. artesão da musculação. Exatamente, cara. Pô, esse é um bom nome de produto, né? Artesão da musculação. Ora, se não. Mas a questão é que dessa forma eu consigo dar uma atenção pro meu aluno que eu não conseguiria de outra forma. Eu não conseguiria. Inclusive, cara, pô, aí tem até gente que pensa, como é que eu vou ajudar tal pessoa que não sei... Porque tu fica desenhando muito, às vezes, como é que eu vou ajudar tais pessoas se as pessoas são muito vulneráveis, às vezes, assim, em questão de até crença, assim, como é que eu vou conseguir treinar se a pessoa não tá do meu lado e tudo mais. Eu tive isso. Rapaziada, vou falar pra vocês aqui o maior case da minha consultoria, que eu amo essa mulher. Ela é uma brasileira, paulista, casada com um egípcio, e ela não mora na cidade do Cairo. Ela mora na zona rural do Egito. Ela só conseguia treinar 3 vezes por semana, que é quando eles fechavam a academia. Só mulheres vão treinar naquele horário, porque assim, lá é assim. E ela gravava vídeos pra eu analisar, pra ajustar as técnicas dela. Vestida de burca, preta, da cabeça aos pés, tocando aquelas músicas árabes loucas na academia. Uma O cara academia... recebe um vídeo, parece que é da Deep Web, tá ligado? Exato, cara. E a academia parecia aquelas academias de ferreiro de bairro caindo aos pedaços, e ela gravava, cara, e aí eu ouvi dela, uma mulher obesa, com um filho, morando na zona rural do Egito. O marido dela podia ter levado ela para Dubai, porque o marido dela tem contrato com o governo da Arábia Saudita, mas ele preferia continuar naquela cidade pobre do Egito, sei lá eu por quê. E ela virou um dia para mim e ela disse assim: poxa, Marcos, eu vou ter que parar, porque eu vou fazer uma cirurgia de pedra nos rins. E eu falei, pô, não, vai lá, Silvia, acho que vai ser ótimo pra ti, é uma coisa importante, tu tem que fazer, depois tu volta. Aí ela falou, pois é, mas eu tô muito triste, eu não queria parar porque pela primeira vez na minha vida eu tô gostando de treinar. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, acabei, zerei o jogo, tá ligado? Gurizada, zerei o jogo, não vou ficar milionário, mas aqui eu acabei com tudo. Não interessa. Eu fiz faculdade pra isso, entendeu? Então tu vê que hoje tu pode olhar e falar assim, nossa, mas tu tem um faturamento muito bom. Beleza, cara, mas sabe por que eu tenho esse faturamento? É porque eu trato os meus alunos, todos eles, com essa mesma atenção. Eu faço questão. Eu prefiro... tu nunca vai ter 1000 alunos. É bem verdade isso. É bem verdade. Mas eu prefiro continuar desse jeito. E abraçando as pessoas, caralho, mas do jeito que eu... Que me fez entrar na faculdade, cara. Vou te provocar. Por que não, 1000 alunos? Será que não existe processo pra isso? Eu acho assim que o que tu faz, ele é foda, ele é massa e funciona, mas dá pra fazer o que você faz, perdendo muito pouco dessa qualidade. Ou sem perder mesmo. Ou sem perder, apenas fazendo um processo de replicação de talento, se é o caso, se é entregue com pessoas, ou criando sistemas e playbooks que você possa replicar para qualquer estranho que chegue na tua empresa. Porque qual é a parada? Tem uma analogia que quem já foi em Orlando, nos Estados Unidos, vai memorizar isso, porque isso me marcou muito. Em Orlando, quando tu tá andando numa avenida, a cada 2, 3 quadras, tu tem a sensação de que tu voltou pro começo. Porque a cidade ela é feita muito tão planejada que é quase Ctrl-C, Ctrl-V. Passa 1, 2, 3, Ctrl-C, Ctrl-V. E parece que tu tá num loop infinito. Você fica assim, caraca, mas eu já não passei por aqui antes e tal. Então, processo de entrega é assim. Você fala assim, tá, para entregar para X pessoas, esse é o processo. Se for para entregar para mais gente, se eu copiar e colar, dá para entregar para o dobro? Ah, não, isso aqui vai dar pau. Esse processo aqui vai dar pau. Tá, então tem que repensar esse processo. Isso vem da área de tecnologia. Todo processo tem que ser pensado de 1 para N. N é infinito. Então, se aquele processo não dá para 1000 pessoas, a gente tem que repensar a forma de fazer. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que analisar vídeo, certo? Analisar vídeo é um processo super artesanal. Tá, mas quantos vídeos cada ser humano consegue analisar? Cada ser humano consegue analisar X vídeos por semana. Tá, quanto custa cada ser humano? X. Tá,
e se eu faturar tanto a ponto de ter X alunos, quantas pessoas eu preciso para entregar isso para cada aluno? X pessoas, a conta fecha, a margem da empresa é positiva? Então é escalável sim. Só que não é escalável no conceito real, que é manter o custo e crescer receita. Ele é escalonável. A cada X receita, X custo sobe. Mas tu vai estar entregando exatamente o que tu quer. Não, isso é possível, Só vai dar trabalho pra caralho. Outra coisa que eu provoco também, que eu falo bastante da nossa empresa lá. O objetivo é tornar tudo leve e fácil. O objetivo é tornar leve e fácil. Só que antes de se tornar leve, ele fica pesado. Antes de se tornar fácil, ele fica difícil. E o que a gente faz para tornar leve e fácil? Organização e processo. Então é muito trabalho para gerar processos, muito trabalho, muito difícil, muito pesado, para depois ficar leve. Então muitas vezes algumas coisas geram muito trabalho no começo, mas fica leve depois. Um exemplo, hoje você faz, se você ensinar 10 pessoas a fazer, quem sabe daqui um ano, você não está fazendo. Você só está supervisionando. Daqui um tempo você tem alguém que você colocou lá como de confiança como supervisor, onde você não está nem supervisionando. Então, muitas vezes a gente faz se tornar pesado para se tornar leve depois. Muitas vezes você acha que vai trabalhar mais. Trabalha por um momento a mais, porque depois você não vai precisar trabalhar a mais. Você vai estar gerando outras fontes de estar entrando e salvando mais vidas. Ensinando mais pessoas, assim como era sua tua aluna, a ter vontade de treinar. Tem quantos milhões de pessoas no mundo? Quantos milhões de pessoas não precisam de você? Será que não é egoísmo muito da tua parte querer mudar a vida só de 1.000? Será que não tem 1.000, 5.000, 10.000 precisando de você? Sabe que é engraçado tu falar isso, porque tem um amigo meu que ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, cara, é muito injusto tu só atender 30 pessoas. Foi o cara que me falou ano passado. É muito injusto, cara. Tu era pra estar atendendo 100, 200, 300 pessoas. Eu concordo. Teu trabalho é muito bom. Exatamente sobre isso. Se você confia tanto no seu trabalho, mais pessoas precisam conhecer seu trabalho. E você precisa tornar os processos da tua entrega mais fáceis para isso. Ou mais organizados. E sem perder a qualidade. O que acontece é que tudo aquilo que tu não sabe parece difícil hoje, ou que tu tá começando a aprender. Mas depois que tu aprende, fica fácil. Antes era impossível ter mais de 30 alunos, hoje já é comum. Então hoje é impossível ter mais de 1.000. Amanhã pode virar comum. Porque a gente vai desbloqueando próximos passos. Se falasse com você de 2020, seria possível atender 200 alunos? Com você de 2020, antes de começar lá no digital. Antes de começar no digital? É? Não. Nem fudendo. Então, existe, não tem tempo hábil. Não tem tempo hábil. Então, não estava dentro da sua mente até você conhecer, ver, visualizar. E procurar, como que eu soluciono isso? Quais são as opções viáveis e quais são as opções que eu estou disposto a fazer para tornar isso daqui viável. Eu entendo isso, e estar dentro da WebFit tem me feito repensar tudo isso, porque é até como eu estava conversando com o Ian hoje mais cedo, que há um tempo atrás eu ouvi... tudo é questão de perspectiva e de aonde você está. Um tempo atrás eu ouvi num podcast que um host, ele comentou com outro convidado. Pô, tu viu que personal em tal academia tá tirando 20 pau por mês. Aí, se eu ouvisse isso há 5 anos atrás, eu ia pensar, cara, 20 conto. Onde é essa academia? Eu vou pra lá. Exato, eu já ia... Já tava com a mala nas costas. Nossa, eu já tava me coçando aqui, mas eu já tô pronto, né? Quer ir pra lá hoje? Nasci pronto. Aí... Hoje em dia eu olho e penso assim... Ah, mas espera aí, cara. 20 pila pra trabalhar das 8 às 8? Mentira, das 8 às 8 não. É das 5 às 23. Aí eu pensei, ou 24. Aí eu pensei, não compensa. Não compensa. Não faço isso, não faço esse acordo. Não faço esse acordo. Tem uma frase que fala assim, ó. Eu gosto muito dela. Toda vez que eu não consigo chegar num lugar, eu volto pra ela. Ela fala assim: nenhum ser humano alcançou um dia aquilo que antes, dentro da sua cabeça, ele não visualizou e materializou. Então, o chegar lá foi apenas uma questão de tempo, porque ele já tinha visto isso concreto aqui dentro. Ó. Isso é engraçado, isso é muito engraçado porque é a lógica do campeão, né?
Quando eu teve um tempo, uma época da minha vida que eu fazia musculação e crossfit. Quando eu fazia o crossfit era totalmente competitivo. Eu queria competir. Eu tava até pleiteando para ir pro Campeonato Brasileiro. Teve um ano que eu tava muito perto disso. E um ano antes disso, eu fiquei em terceiro lugar num eu passei por uma classificatória. E quando eu me classifiquei, a minha reação foi: ah, tá, ok. Não foi nenhuma surpresa. Eu já sabia que ia acontecer. Porque o difícil foi o processo. A classificação foi tipo, tá, eu planejei isso. Exato. Porque você se viu naquele lugar antes de chegar lá. Exato. Então, isso é o que eu chamo de afiar a visão. Hoje, exato. E aí até pode ter um Marcos aqui que vai assistir esse negócio, que vai assistir esse episódio, um Marcos em algum lugar, vai estar pensando: nossa, cara, mas 67 mil por mês não é pra mim. Eu falei: cara, eu pensava a mesma coisa 5 anos atrás. Só que hoje eu vejo que hoje eu percebo que 67 é bem menos do que eu poderia tá ganhando. E essa é a conclusão que todo mundo tem que chegar em algum momento. O quanto eu tô fazendo, independente do número. Pode ser qualquer número. Pode ser R$2 e pode ser 2 milhões de reais. É menos do que eu poderia estar fazendo. É sempre. Isso é um estímulo, né? Porque a prática não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Existe. Tem quando eu tava na faculdade de economia... Bah, meu! Queria que fosse! E é engraçado, porque quando eu tava na faculdade de economia, eu assisti uma palestra de um professor meu, e ele falou, e era um professor de estatística, e ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim, ó: toda vez que vocês tiverem uma ideia de projeto de pesquisa e vocês acharem que é uma ideia top, que é assim, ó, zaralhei, é essa daqui. Sempre pensa duas coisas. Ou essa ideia não é tão original e alguém já teve ela antes, ou ela é uma ideia realmente muito idiota. Porque acredite, o ser humano tá aí há muitos milhares de anos. Teve muita gente muito mais talentosa do que tu que já viveu. Tu acha mesmo que tu teve uma ideia tão original assim? Isso significa que, cara, toda vez que tu pensar que tu tá ganhando muito, pode ter certeza, tem alguma ou várias coisas no teu negócio que podem melhorar pra tu ganhar muito mais. Muito mais. Exatamente. Então, tu que tá trabalhando 10 horas por dia, dando personal pra um pessoal, às vezes, muito chato, que não quer tá ali e vai faltar aula. E vai pedir... E vai pedir desconto. Desconto ou reposição. E aí tu tá aí na tua... Essa dor eu não vivi, hein? E aí Sorte tua. Reposição não. E aí tu tá aí na tua pacata vida, ganhando teus 12, 15 mil. Ainda tá pedindo pros caras te pagar em dinheiro e espécie pra tu não ter que declarar. Porque a gente sabe que vocês vão fazer isso. Tu pode ter certeza, cara. Se tu tá fazendo isso, tu não tá tão distante do cara que dirige uma carroça na rua. Tu não tá. Tu não tá tão distante desse cara e, ao mesmo tempo, tu não tá tão distante do cara que dirige uma BMW. Tu tá do lado dos dois. É tudo uma questão de decisão. É tomar a decisão certa. Ou tu continua onde tu tá, tentando controlar um cavalo brabo, tentando desviar dos impostos, não declarando nada. Essa é uma coisa. Quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet, um pouquinho mais de dinheiro razoável, primeira coisa que eu fiz, vamos atrás de um contador. Porque a última coisa que eu quero é acumular um patrimônio e daqui a 20 anos a Receita Federal bater na minha porta. Essa é outra coisa, cara. Digital Mais Contabilidade, já sabe, hein? Já sabe. Resolveu a nossa vida, inclusive. Ó. Clica no link, conversa com o time comercial. Não, juro. Esse negócio de contabilidade, porque assim, isso que você falou é muito sério. Não é nem só declarar, é declarar certo. É. E pagar menos imposto ainda pagar menos do que você imposto, acha que realmente precisa. Porque é coberto. Não, porque o profissional de educação física, ele foi treinado para, vender horas de trabalho, que é limitada, porque só tem 24 horas no dia, não dá para estender mais 24 horas, é isso daí.
tem uma quantidade 16 de horas, é. Tu Meu tem, irmão, como é que você fazia isso aí? Me fala. tu tem uma quantidade limitada de horas por dia. Tu vai ficar tentando driblar os impostos, tentando receber por espécie. Que Eu acho que eu era... eu nem sei quando foi a última vez que eu vi uma cédula de real. Porque é tudo no Pix hoje em dia, ou cartão de crédito e tal. Aguentando o aluno que vai te dar bolo, não vai aparecer pra aula, vai querer reposição, vai chorar desconto, e a gente sabe que quem paga menos é o que mais reclama. E às vezes nem paga. E nem paga. Então, assim, cara, essa é uma possibilidade. Tu vai estar vivendo no século XVIII aí. Não, é muito louco, ó. Bora fazer só uma conta aqui. Eu gosto sempre de tangibilizar com um número. Um personal presencial trabalha mais ou menos com quantos alunos ativos simultâneos, na média? Faço nem Uns 25. Um de sucesso. Eu tô Uns falando do 25. cara que ganha bem. Acho que uns 25. Uns 25, né? Então quer dizer que a cada cliente que sai da tua base, ele representa 1 dividido por 25, ele representa 4%. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um aluno sai, ele pode machucar o teu faturamento 4% de um mês para o outro. Sendo que na consultoria, tu tem 200 e quase 300 e poucos alunos. Se um sai, 1 dividido por 300. Não, cara, eu vivia isso. Isso não representa nem... Isso representa 0,33% do teu Eu faturamento. vivia isso até ano passado, porque o meu ticket mais barato da consultoria era R$400 por mês. Por quê? Eu saí da faculdade com uma cabeça tão engessada e tão enrijecida que eu esqueci de uma coisa. Profissional de educação física, pelo amor de Deus, nunca faça isso. Nunca desenhe o teu produto como se tu estivesse vendendo para ti mesmo do passado. Essa é a maior cagada que tu pode fazer. Tu sabe por quê? Imagine uma curva. Sim, você é um outlier. Você está fora dessa curva. Você não chega nem perto dessa curva. A curva é o que a maioria quer. A maioria não quer um serviço de extrema excelência que custe muito dinheiro. As pessoas querem um serviço que entregue resultado por um preço que ela pode pagar. Ponto. Acabou. Isso é bem legal. Só que isso era o que eu fazia. Eu desenhei eu falei assim, não, eu vou desenhar uma consultoria top, braba, que o Marcos de 2007 gostaria de ter tido. Meu amigo. A gente é o outlier na prática de exercício e dieta. Na prática de exercício. A gente vive em exercício e dieta diariamente, semanalmente. A gente vive o rolê. Nós somos a exceção da a pessoa vai treinar contra a vontade dela. Tu acha que ela vai querer pagar caro por isso? Ela é algo acessível. Só pra concluir aquele raciocínio, eu já te dou a palavra, Zanon. Eu, como personal, você falou 25, né? Eu nunca tive 25 alunos ativos. Eu acho que o máximo que eu tive simultâneo, porque eu tinha um ticket médio até ok. Eu tive, sei lá, 12. Um aluno, quando um Mas aluno você não trabalhava saía... 16 horas por dia que nem eu. Não, eu trabalhava de boa. Não, eu sou um outlier na época de personal. Eu não vivi... Tipo assim, eu acordei cedo, dormi tarde. Sim. Mas eu tinha um ticket médio alto pra caralho, porque eu aprendi o digital logo depois que eu me formei. Então, no começo, eu não usava o digital pra vender online. Eu usava o digital pra vender presencial. Eu não me formei, nem Google tinha. Velho. Não, você é cascudo, é outra parada. Mas, ó, saca só. Se eu perdesse um aluno, velho, eu perdia 8 a 10% da minha remuneração. Então, o que acontecia? Quando rolava julho, que a galera viajava, dezembro... Cu na mão. 12 alunos virava 3, gente. Não, velho. É desespero. E outra coisa. Antes que eu me esqueça, eu vou acabar me esquecendo disso, eu já passo pro Zanon, porque o Zanon falou uma coisa que é assim, meu Deus, cara. O Ian tava falando, o Zanon falou, pô, na minha época nem Google tinha. Irmão, falar uma coisa pra vocês. Eu fiz essa pesquisa, tá? Eu fiz essa pesquisa porque eu tava... Obrigado, meu querido. Eu fiz essa pesquisa porque eu cheguei a estar interessado em algum momento em talvez sair do país por um tempo. E eu fui... Obrigadinho. E aí eu tava... Obrigadinho. Pá!
Bah! Todo mundo sai solteiro. É os guri, né? É os guri, né? É os guri. Tem que passar por uma quarentena antes de voltar pra Porto Alegre. Nossa! Aí é tri. Tribom, né? Eu cheguei em Curitiba ontem. Já vou ter que fazer a quarentena. Eu fiz essa pesquisa. E eu descobri, cara, que a gente no Brasil é incrível, mas assim, ó, inacreditavelmente abençoado por causa de uma ferramenta chamada Instagram. Sim. O Instagram não é a principal ferramenta de distribuição de conteúdo para personagens na Europa, por exemplo. Sabe o que é lá? É indicação Google. Ah, sim. As pessoas, elas fazem pesquisa por Google e tu tem que patrocinar para tu ser o primeiro anúncio da página. Isso é estratégia... É estratégia... De venda presencial. Não, estratégia de card premium, tá ligado? Não, tô ligado. Primeira opção, patrocina pra tu aparecer o Na primeiro verdade, nas pesquisas. a gente como brasileiro é muito privilegiado, pois o consumo de rede social é altíssimo no Brasil. O brasileiro passa em média, segundo pesquisas aí e fontes duvidosas, inclusive, mas aí você pode checar. Faça seu trabalho aí de atrás pra ver se o que eu tô falando é verdade, hein? Parece que passa em média 1 hora por dia. O brasileiro passa em média 1 hora por dia no TikTok. 1 hora por dia. TikTok? Na média. Ou nas redes sociais ou no TikTok só? No TikTok. É TikTok. Pesquisa do TikTok. Cara, é muito mais do que isso. Não, média. Não, Eu tô só falando no da TikTok. Eu tô Ah, tá, falando só só no TikTok. Só no TikTok. Não, eu tô falando assim, 1 hora por dia. Eu tô falando de 222 milhões de habitantes. Aí tu pega só quem tem conta no TikTok, aí tu pega a média das pessoas que tem conta. As eu tenho médias das conta pessoas- e eu mal abro o Eu TikTok. não consumo o TikTok mas também. você tem conta. Mas não tem Então, duas então contas. ele que não consome tá na média. Então ele puxa a média pra baixo. Não, então tu imagina, 1 hora é uma média altíssima. Isso- Tá falando de uma população de um país inteiro. E agora tu falou esse lance da população e é interessante também, porque isso é uma loucura, cara. Porque tu que trabalha no presencial, cara, tu vai ter aquele limite de alunos e não tem o que fazer. O máximo que tu pode fazer, sair dessa... Moro na cidade X, eu vou sair dessa academia para ir para essa academia. Lá em Porto Alegre a gente tem isso, né? Eu treino numa academia de rede porque ela tem muitas sedes na cidade, então pra mim é bom. Uma é mais bonita, eu gravo, e a outra eu treino, e assim a gente vai fazendo. Tem outras sedes, tem outras academias lá que só tem uma sede, só que aí o jogador do Grêmio joga lá, treina lá, tá ligado? Empresário do jogador do Grêmio treina lá. É só a nata da nata da nata. Aí tu quer cobrar mais caro, tu vai pra essa academia. Mas ainda é teu teto, tá ligado? Ainda é teu teto. Só tem essa academia. O Instagram não, cara. A gente, ó... Eu vendo pra brasileiro musculação. Daqui um pouco, eu tô vendendo em espanhol. Daqui a pouco eu tô vendendo em inglês pro mundo inteiro. Acabou. Só de você Mercado vender infinito. em português pra qualquer canto do mundo, Já é muita gente. já é muita gente. Já é muita gente. Ó, fala o que você ia falar e depois eu vou Não entrar lembro na mais pauta não, aqui. tem que tá tudo bem. Já era, tá tudo certo. Ó, vamos lá. A gente falou... Esqueceu o que ia falar, né? Ora. E tá tudo bem. Vocês viram o vídeo dele? O vídeo dele, que ele ia tirar a comida errada do carrinho das pessoas e colocar a comida certa. Ele me tirou um Guaraná Zero. Que ele não viu que era Guaraná Zero. Mano, Eu só tava tirando. mano, olha, eu te Mas amo. Não, é que tu vê, eu descobri só porque você comentou que eu não tinha nem reparado. É que tu vê os vídeos do Zanon e tu vê que assim, ó. Cara, aquela energia, aquela animação daquele jeito, não tem como, cara. Vai durar 30 segundos. É o tempo do vídeo, é o tempo do take do vídeo. Não, velho, o cara é... Mas a natureza, ela É sábia. Ela é sábia, né? sábia. Aquilo que ela dá, ela tira, né? Então, equilibra. Então... Mas, ó, vamos lá. Cara, de tudo que tu falaste aqui, eu acho que existem vários consensos aqui que a gente nota do porquê tu tiveste o resultado que tu tiveste, né? Houve todo um conjunto de quebra de crenças, de acreditar, dar o primeiro passo, depois de conectar com alguém que tá fazendo a mesma coisa que você e tava fazendo mais que você, mesmo que ele tivesse começado depois. Então, vários princípios que são altamente replicáveis para quem tá assistindo aqui o nosso episódio. Então, porra, se eu não acredito, esquece. Nem que eu pague pra ver, mas tem que pagar pra ver, velho. Tem que dar o primeiro passo. Tem que acreditar. O segundo, cara, eu tenho que conviver com pessoas ou me conectar com pessoas que estão fazendo mais que eu.
Não tem como eu imaginar aquilo que eu nunca vi, eu não tenho nem dimensão. São exceções as pessoas que enxergam na sua cabeça com ausência de referência. Muito Mas assim, são os famosos gênios, e a maioria das pessoas não são gênios, ninguém aqui é gênio. Somos pessoas normais. Beleza. E o terceiro ponto que você falou muito aí, que é o ponto do... Cara, eu busquei resolver a minha vida pouco a pouco. Tipo, eu não quero sair do 0 para 1 milhão. Eu só quero ganhar a mesma coisa que eu ganho aqui no presencial, no online. Depois eu quero... Nananã. E isso que você fez... assim como eu tava te provocando mais cedo pra você querer muito mais, beleza, porque agora é a hora de querer muito mais. Mas no começo, o que você fez é perfeito, cara. É correto. Porra, tu não vai sair do 0 para 1 milhão em alguns meses. Isso não é tangível. Ainda mais no meio de uma pandemia é bem mais complicado. Então, mas é um lance do tipo, você primeiro tem que focar em quê? Você tá no presencial, por exemplo. Primeiro passo é digitalizar a tua receita. Então tu ganha 3, 4, 5, 10, sei lá quanto tu ganha, tu tem que aprender a fazer esse mesmo dinheiro no digital. Ponto. Depois você pensa em crescer a receita. Mas esse é o primeiro passo. Então, porra, o que você falou aí é sensacional. Mas agora, chegando naquele ponto. Cara, o que a WebFit te agregou para tu sair de 22 para 67? O que virou o teu jogo? O que mudou para você? Cara, eu confesso que eu sou um péssimo executor. Essa é a verdade, eu sou um péssimo executor. E o que acontece? Eu acabo me fixando muito em algumas poucas ideias e eu dou all-in naquelas ideias. Eu dou all-in naquilo e aquilo ali vira o meu novo santuário. Então eu entrei na WebFit, a gente tem aquela reuniãozinha, onboarding, assim, que o cara fala contigo, ele faz uma análise do teu perfil e ele fala, cara, tu tem que fazer isso daqui. A gente fez essa reunião, foi numa sexta-feira. Eu lembro até hoje do dia. Foi numa sexta-feira. Era eu e mais 4 pessoas. O Cairo, né? Ele foi me atender. E ele falou assim, quais são os teus últimos bons vídeos que tu fez? Foi esses 2 aqui que eu postei uma semana antes da minha viagem. Ele olhou e ele falou assim, cara... Já parou pra perceber que tu só precisa... que usa muito, né, esse termo dentro da mentoria, lateralizar. Tu pega um bom vídeo que tu tem e tu replica ele várias vezes. Não é copiar o mesmo vídeo, mas tu replica ele, só que eu fiz um de tríceps. Aí eu fui lá e repeti ele, só que pra ombro. Aí depois eu repeti um pra peito. Ele falou isso. E depois, e ele comentou uma coisa que... eu tô com medo de falar isso, cara. Porque... Assusta. Eu não quero criar pânico nas pessoas. Dá 2 falar. Porque, vamos lá, ó. A questão é assim. É verdade. A questão é o seguinte. Se tu tá no presencial e tu quer começar essa transição pro digital, cara, eu comecei postando 2 vezes por semana. E eu construí um negócio desse jeito. E eu postei nessa frequência por muito tempo, tá? Só pra deixar claro. Foi assim que eu comecei comecei o meu negócio. Mas aí o Cairo virou e falou assim, rapaziada, o negócio é o seguinte. 1 reel por dia é o mínimo aceitável. 2, pra ser competitivo. 4 por dia é alto rendimento, tá? O Zanon é um alienígena, então ele não conta. Ele, Aline, Fernando, todo mundo é alienígena. Esquece. Tem um pessoal dentro da WebFit que entrou comigo que também é tudo alienígena. Eles não existem. Mas eu posto hoje 2 por dia. Quando ele me falou aquilo, eu tinha uma frequência ainda ruim. Eu tava brigando pra ter 1 reel por dia. E eu já vinha nessa briga há 1 ano. Quando ele falou aquilo, eu pensei, cara, como é que eu vou fazer 2 por dia, cara? Como? Não tem tempo hábil, porque eu roteirizo, eu gravo, eu edito, eu posto, eu respondo os comentários. Cara, não vou ter vida. Aí eu pago esse preço por um tempo, saca? Eu pago esse preço. Porque é uma questão... isso é uma coisa que meu pai é engenheiro, né? Meu pai, ele gostava muito de números.
E ele falou, olha, ele falou quando eu era pequeno, olha, Marcos, estatisticamente, quanto mais tu erra, mais perto de acertar tu tá, né? Verdade. E eu guardei isso pra mim quando eu era pequeno. Que Né? frase boa, hein, velho? Ele falou isso pra mim quando a gente Gostei, tava, a gente tava voltando de um restaurante e ele virou e falou assim, mas tu já parou pra pensar que quanto mais tu errar, estatisticamente mais perto de acertar tu tá. E aí eu fiquei, pô, tá certo, eu preciso viralizar, eu preciso acertar vídeos, quanto mais eu postar... Mas o volume é só por causa disso? Eu posso postar um monte de porcaria, se eu acertar eu ganho uma sobrevida de 10 dias. Beleza. Vou te dar uma métrica. Guarda ela. Segura aí tua história, Beleza, abre esse parêntese. Ó. Senão ele vai esquecer que nem... Ó, alta performance é viralizar um vídeo a cada 20. Sabe qual é o problema? É que se tu posta menos de 2, 3, 4 por dia, quanto tempo tu vai demorar até viralizar um? Isso eu tô falando de alta performance. Se você posta 2, 3 por dia, tu viraliza a cada 6 dias, tu viraliza uma vez por semana. Se tu posta 6, 8, mesmo que essa taxa aumente para 1 para 30, 1 para 35, tu vai viralizar às vezes 1 a 2 vezes por semana. Então, o volume de postagem não é sobre a necessidade de postar muito, é sobre encurtar o tempo. E por que tu não encurta o tempo apenas pela questão estatística que eu falei? Claro, ela também tem muito a parte estatística. Isso tá dentro da parte estatística, mas conteúdo não é apenas uma cartilha de ganchos de 3 segundos, desenvolvimento, CTA, menos de 60 segundos, cortes curtos. Tem que ser dinâmico para as pessoas ficarem no vídeo. Isso aí todo mundo sabe. Tem um fator timing que tu nunca sabe quando ele vai vir. Às vezes é esotérico, é do universo. Às vezes tu fez um vídeo que tu acha que vai ser um vídeo ok e pá, 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões de visualizações. Simplesmente numa bela quarta-feira, tu tá na tua pacata casa, viralizei. Tu simplesmente não espera. Então, Disposição. quanto mais tu postar, tu vai estar mais vezes te expondo ao timing, a estar chegando perto do timing certo. E o timing certo, cara, Cara, quer saber o que é timing? Tu quer saber o que é timing? Quer saber o que é timing? Quer saber o que é timing? Eu posso resgatar essa? O timing certo, cara, é a Geise Arruda de vestido vermelho viralizar num vídeo aleatório em 2012. Isso é timing, cara. Paga essa barbada. Neto não tinha nem nascido ainda. A pessoa tava com o vestido certo no lugar certo, sendo gravada pela pessoa certa. Pum. Até hoje a gente sabe quem ela é. Geise Arruda, cacete. Onde é que ela foi, tá? cara? Onde é que ela tá, eu não sei. Mas Todo mundo sabe quem é mas Geise todo Arruda. mundo aqui reconhece o nome. Isso é timing. É timing, cara. Tu tá no lugar certo. Se ela tivesse se expondo mais vezes... Não tô... Pelo amor de Deus. Graças a Deus que ela não se expôs mais. Não faça isso. Eu não quero essa cena. Eu não quero essa cena. Mas... Baia, segunda você de vestido verde. Mas, cara, então, quanto mais tempo de exposição tu te possibilitar estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas, é isso. É claro que postar vídeo de treino e dieta setembro, outubro, novembro e dezembro é uma questão de lógica, gurizada. O verão tá chegando, daí não é questão de time, é questão de esperteza. Agora, tu viralizar em julho é uma outra história. Mais difícil. É muito mais complicado. Tanto que cai bastante a média de visualização de vídeo do fitness na época do inverno. É óbvio, porque fundir em Gramado é muito mais é muito mais atrativo no Mas inverno. você pode gravar um vídeo sem camisa comendo um fundi em Gramado. No frio. No frio. Ó! Só não do sunga. Ideia pra conteúdo. Sunga não, né? Sunga não. Mas tu entende? Mas então é essa questão de tu fazer tudo certo, com o direcionamento com as pessoas certas, no volume certo, e aí tu tem que contar um pouco com a questão da sorte.
E tem o A fator sorte cara. sempre vai vir, mas tem aquela frase, né? Eu espero que quando ela venha eu esteja trabalhando. Exatamente. Mas, ó, você falou aqui, então, 2 direcionamentos mudaram o game pra ti, que foi uma questão de frequência de postagem e aprender a lógica do lateralizar, replicar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vejo hoje em dia muita gente copiando outros players, tá? Eu vou trazer um nome aqui da escola, porque todo mundo aqui provavelmente que vai estar vendo, inclusive, vai reconhecer. Que é o Bruno Goitacás, que é o Nutri das Estrelas. Nutri das Estrelas, cara, ele não é uma pessoa pra tu te inspirar. Porque o que ele faz, só ele faz. Só ele consegue fazer aquilo lá sem parecer um completo idiota. Só ele. É incrível, é incrível. E ele é muito bom mesmo. Ele é muito, muito, muito bom. Só que se tu, na tua casa, no auge da tua esperteza, tu achar que tu vai fazer igual e vai ficar maneiro... Cara, não vai, vai ficar estranho. Pressão dele. É verdade. Ele bota aquelas roupas, tá ligado? Que ele parece de uma Pijama de criança. É o pijama. Um pijama de dinossauro, cara. Só ele consegue aquilo. Só que, cara, é a comunicação única. E é dele. Personalidade. Eu não tentei copiar ninguém. Eu fiz algo que eu já vinha fazendo ao natural. Lateralizei esses conteúdos. Frase do Marcos, né? Ao natural. Ao natural. Tudo. Funcionou. Tudo é natural. Funcionou e, cara, agora eu tô buscando outros formatos que se encaixem bem com a minha personalidade. O Zanon, vou dar o exemplo do Zanon também que tá aqui na mesa. Ele já tem uma comunicação bem expansiva e ele não tem problema nenhum de gritar em público no meio de uma feira. Eu não consigo fazer isso, cara. Eu queria, mas eu não consigo. Eu não consigo. O meu espírito não permite eu fazer isso. E eu não vou... Eu vou te levar esse final de semana aqui, então se prepara. Que não seja por isso, a gente vai fazer isso acontecer. Aguardem. Entende? Eu não vou tentar copiar. E não é pra tu pegar um player e falar, mas eu vou ter que fazer igual a ele. Não, tu não vai. Tem gente no mercado que tira 200 mil por mês com uma comunicação, desculpa, horrorosa, sem carisma nenhum, só que existe uma massa de pessoas que se conecta com ele. Personalidade. E esse é um grande problema. Quando eu entrei no digital, um amigo meu, eu estimulava ele porque ele também é personal. E ele falava, cara, mas já tem muita gente fazendo isso, não sei o que e tudo mais. E eu falava pra ele, irmão, as pessoas, elas não querem apenas contratar um personal para ter um bom treino. Elas querem se conectar com pessoas às quais elas se identificam. E aí vem a coisa mais simples do mundo. O Ian não vende mais treino. Ele não faz mais isso. Mas se ele fizesse, ele ia captar um público que eu jamais vou captar. Sabe por quê? Porque ele é do norte e eu sou do sul. Só por isso. Porque eu tenho um sotaque e ele tem outro. Acabou. Por que tem gente que não vai se conectar comigo e vai se conectar com o Zanon? Porque o Zanon é pai e eu não sou. É porque eu sou mais bonito. Pronto, falei. É porque ele tem a tatuagem no peito. Tá bom. A tua é no braço. Também tá aqui, ó. Mas isso, a questão do sotaque já faz uma diferença absurda. Mas isso também tem um ponto que é tipo, a pessoa acha que ela vai encontrar esse traço de personalidade no começo. Não vai. Não vai. Porque, difícil, demora. porque existe também uma distância entre você ser e conseguir expor quem você é na câmera. Quando você tá começando, tem gente, por exemplo, a gente mesmo, já com muita experiência de anos, a gente atua errado. Ligou uma câmera, você muda. Atua errado. E aí, Tu muda, cara. cara, se eu quiser atuar... Você muda o tom de voz. Se você quiser atuar, você vai repetir o mesmo take algumas vezes até você conseguir fazer do jeito que você quer. Isso agora com toda a experiência que a gente tem. Então, você mostrar na frente de uma câmera aquilo que você quer requer
habilidade. E você desenvolve isso com tempo de gravação. Por isso, Total. repetir rios, muitos por dia, porque Aprende mais rápido. Tu aprende muito mais rápido. Pressão distorce tempo. Ponto, acabou. Pressão distorce tempo. Aumenta a pressão, aumenta o volume de horas dedicado naquilo, você vai conquistar determinadas habilidades em menos tempo do que se você fizer mais devagar. E é engraçado porque às vezes eu tenho alguns reels meus, as pessoas elas comentam, nossa, cara, que dicção incrível, que não sei o que. Irmão, eu repito a frase 20, 25 vezes pra acertar uma na frente da câmera. E é isso aí, cara. É que nem aquele... Já viu aquele Não meme? tem como acertar, Já viu aquele não. meme dos caras que fazem cesta super difícil pra caralho? Tipo, cesta de basquete, Aham. tá ligado? Ou tênis que acerta a bolinha num lugar muito não sei o quê. Cara, aquilo ali, o cara errou dezenas de vezes e ele postou só o take que ele acertou. É a mesma coisa a gente na câmera. Exato, cara. E outra, assim, pode não parecer aqui por causa do podcast, mas é porque a gente passou a manhã inteira junto, pô, a gente já conhecia os rapazes aqui e tal. Mas, cara, eu sou um cara extremamente tímido e eu sou um cara muito recluso. Eu sou um cara... Gosto muito de ficar em casa, sou mais na minha. Quando eu vou gravar, eu me transformo. Porque eu sei que eu tenho que acertar, é aquilo ali. Eu venho com script, folha, dobrado no bolso, quando eu chego na academia pra gravar. E, cara, é pra aquele momento. A minha personalidade não é aquela. Eu gravo naquele momento, eu me preparo. Muitas vezes é doloroso, eu não quero, porque eu gosto de ficar em casa. Então, às vezes, cara, sair de casa pra gravar é uma dificuldade pra mim. Dói. Às vezes dói, cara. Às vezes eu não quero. Mas não, esse é meu trabalho, cara. Eu escolhi isso. Eu escolhi. Aí eu vou lá e faço. Mas não é sempre fácil. Tem vídeos, cara. Cara, tem vídeo meu de 3 milhões de visualizações que eu não queria ter ido gravar. Eu tava mal naquele dia. Eu tava cansado. Eu tava sem vontade de me expor. Eu não queria aquele negócio. Eu tenho que ficar fazendo mímicas. Aí eu fico fazendo umas caretas, às vezes, no meio da academia. Aí aquela senhorazinha, Dona Letícia, o que esse rapaz tá fazendo? Mas é isso, cara. E aí, assim... de novo, mas eu não tenho... Cara, não tenho talento pra fazer isso. Tu acha que eu tenho? eu acho. É tudo Através da repetição. repetição. É tudo repetição. Hoje tem. Repetição. E ter ideias também. Mas eu não sei o que gravar. Irmão, eu também não sabia. Quanto mais faz, mais ideia aparece. Quanto mais tu faz... E aí é que tá. Quanto mais tu faz, mais fácil é tu conseguir ideias com as coisas que tu vê no mundo, com os conteúdos que tu mesmo vê no Instagram. Porque tu pensa, pô, gravei um vídeo de ombro na semana passada. Eu falei assim, cara, eu consigo fazer isso daqui pra peito. E o cara tá fazendo tu tá vendo um vídeo de basquete, nada a ver. Só que tu vê, pô, eu gostei dessa entrada. Eu consigo adaptar. Eu faço essas gravações. Na analogia, nada a ver, que só fica na minha A cabeça. gente não acabou de falar do exemplo do frio, que eu falei assim, porra, mas sem camisa, em gramado, comendo fundi. É isso, é combinatividade. Combinatividade é, você pega uma coisa de fora e você combina com as tuas referências dentro do teu repertório. Total. Perfeito. Cara, pra gente ir direcionando aqui pro nosso fechamento, então assim, o que mais funcionou pra ti foi, no começo, isso daí. Isso te levou pra quanto de faturamento? Tu tá falando depois que eu replicar os vídeos e entender esse jogo do volume de vídeo. Isso foi o que te trouxe pra 67? Basicamente, você fixou isso, executou isso? Foi só isso. Foi só isso. E o pior é que a escola tinha tanta coisa pra me oferecer. Como eu disse, eu não sou um bom executor. Na verdade, você foi um excelente executor. Porque execução é limitada, requer volume de horas. Então você pegou poucas coisas, as coisas certas e executou bem feito. Eu pensei... Foram poucos meses, você concorda? Eu poderia ter feito uma revolução no meu financeiro, no meu comercial, não sei o que. Eu falei assim, não. Vai ficar tudo artesanal, eu vou focar aqui. E cara, eu fui. Em quanto tempo triplicou? Foi 6 meses. 6 meses triplicou? 6 meses tá e meio. Tá bom pra caramba. 6 meses e meio triplicou o resultado. Mas é sobre isso, cara. Porque assim, inclusive, eu acho muito estranho quem passa só um ano dentro da escola. Porque é conteúdo de 7, 8 anos da nossa experiência.
Não dá tempo de consumir tudo em um ano. Não dá. Não dá. Nem de não é consumir, nem de aplicar. O pior não é consumir, o pior é consumir e aplicar. Porque os processos, eles demoram e tu tem que dar tempo ao tempo. E tu tenta, erra, ajusta e por aí vai. Tipo, não é tentei e já consegui. A vida não é assim, né? E assim, se eu posso deixar algo que me foi dito há 5 anos atrás, e eu gostaria muito que as outras pessoas ouvissem, porque fez muita diferença pra mim no passado e eu acho que pode fazer também agora. Pra tudo dar certo no digital, regra número 1, o teu ego fica lá do lado de fora. Postou um vídeo, eu tenho 387 mil seguidores. Esses dias eu postei um vídeo que pegou 5 mil visualizações em 3 horas. Tem ideia do que fracasso é isso? Eu olhei e dei risada. Eu pensei, pô, o Instagram hoje não me ajudou, né, pai? Mas tá bom. E é isso aí, cara. É isso aí. É deixar o teu ego do lado de fora. E não tem... tu não pode ficar... E eu vejo isso muito mais em outros profissionais, tipo médico, dentista, advogado, que tem toda aquela pompa, né? Cara... Tu não é um alecrim dourado, cara. Tu é no máximo, um cara shapeado, com um pedaço de papel debaixo do braço. No máximo isso daí, cara. Então se tu errar um vídeo... essa é outra regra. Em 24 horas, acabou. Se o vídeo foi ruim, em 24 horas, ninguém lembra. Se foi bom, talvez em 72 cara, também ninguém lembra. Exato. Cara, então assim, se tu viralizar, aí sim ele dura meses às vezes. Mas, cara, gravou um vídeo ruim, próximo vídeo. Esse é o pensamento, próximo vídeo. Beleza, esse já foi, próximo vídeo. Esse já foi, próximo vídeo. É sempre isso. Essa é a regra. O que esse me ensinou? Exatamente. Só isso. O que esse me ensinou? Tanto bom quanto ruim. Tanto é que teve uma vez que eu postei um vídeo, o vídeo foi... Nossa senhora, eu nem acreditei de quão ruim foi. Eu mostrei pro Pincho, né, que é o nosso especialista em conteúdo na escola. Ele olhou e falou assim, pô, Marcão, o vídeo ficou muito bom, mas essa entrada tá bem ruinzinha, né? Vamos trocar e repostar ele. Eu, beleza. Regravei a entrada com um gancho de 3 segundos diferente, pegou 3 vezes mais visualizações. Valeu, Pincho. Aprendi uma lição. É isso, cara. É isso. É só um vídeo. Sabe quanto é que custa pra gravar um vídeo? Nada. 0. Esse é o conselho final de Marcos Godinho. Irmão, quero te agradecer de verdade pela presença. Obrigado por compartilhar. Agora eu vou terminar, né? O cumprimento. E eu quero... ele faz assim aqui. Quero te presentear aqui com uma homenagem. Pra lembrar você aqui, ó. Você falou que gosta de Pinot Noir. Eu disse. Você falou, o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Vinho, beach tênis. O que mais que você falou? Eu não falei nada disso. Tô sacaneando, brincando. Aqui, ó, irmão. Eu só gosto. Presente pra você. Parabéns pelo resultado. E eu acho assim que, de forma geral, eu acho que é muito importante frisar que no final do dia, nunca é sobre o número, né? O faturamento, ele é sempre um estado transitório, né? Ou você está crescendo ou você está caindo. O faturamento, ele nunca se mantém, né? Até no teu caso que tem as recorrências, todo mês você tem churn, todo mês você tem desistências, todo mês tu tem um X a renovar e renova parte. Então, faturamento é transitório. O grande ponto é quem a gente se torna ao decorrer do processo como seres humanos, como profissionais, para conquistar esse tipo de resultado, para administrar as perdas, porque as perdas existem, os tombos existem, os vídeos que flopam existem, e quem a gente se torna para poder também alcançar o próximo nível. Eu acho que hoje a gente mostrou isso para a galera, agregou, eu acho que é sobre isso, beleza? Perfeito. Obrigado, irmão. É isso aí. Obrigado. Obrigadão. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau.